Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, tomando todas as medidas possíveis aí que a gente pode tomar, né, para conter a expansão desse coronavírus. Estamos distanciados fisicamente, né? Alguns dias, estou com saudade de todo mundo já, mas essa distância física não impede que a gente dê prosseguimento aos nossos estudos, né? E continue aí a cumprir aí o nosso cronograma, tanto na disciplina de Sociologia quanto na disciplina de Filosofia. E é por isso que a partir de hoje eu vou gravar essas explicações para vocês aí, né, indicando aí a parte do material que nós estamos e no final indicando os exercícios que vocês deverão fazer, né, para consolidar essas explicações. E a gente vai trocando ideia aí por e-mail, pelo WhatsApp, tá? A coordenação está fazendo essa ponte aí entre nós e a gente espera que a gente possa se encontrar o mais rápido possível, né? Porque é muito mais interessante as nossas aulas, né? Mas como não é possível, a gente utiliza o recurso da tecnologia, que nessa hora nos serve muito bem, né? Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade, então, nós estamos no capítulo 2 do material de vocês, módulo 4, e o nosso próximo filósofo aí a ser revisado, né? Vocês já viram ele no primeiro ano, é o Aristóteles, né? O Aristóteles, um filósofo grego extremamente importante, faz parte da filosofia clássica, né? Viveu entre os anos 384 a 322 a.C., né? Então ele vem logo aí depois do Platão. Na verdade, ele foi um discípulo de Platão, né? Ele foi aluno do Platão e que depois seguiu seus próprios caminhos aí, inaugurando aí, fundando a sua própria escola filosófica, né? Que é chamada de Liceu, né? Lá na Grécia Antiga. E uma coisa interessante sobre o Aristóteles, né? Um ponto importante da vida dele é que ele atuou como preceptor de Alexandre Magno, né, ou Alexandre o Grande, né, que se tornou um grande rei aí na Macedônia, né, e que ali durante todo o período helenístico foi responsável por muitas mudanças no mundo grego, né, e o Aristóteles ele foi professor, ele foi preceptor de Alexandre o Grande, né, ou Alexandre Magno. O Aristóteles lá, quando ele fundou a escola dele, né, o Liceu, foi o primeiro que fez uma divisão entre as ciências, né, que até então a filosofia ela era única, né, ela era um bloco único de conhecimento. E o Aristóteles ele vai distinguir modalidades dentro do saber filosófico, né, que é o que a gente chama de ciências teoréticas, ciências práticas e ciências técnicas. O que seriam as ciências teoréticas, né? São aquelas ciências, aquelas leis gerais, na verdade, ligadas à physis, né? Physis, para quem não se lembra, é a natureza, né? Então, essas ciências teoréticas, elas são responsáveis por encontrar na physis o princípio originário, né? Como fizeram os pré-socráticos, Parmênides, Heráclito, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, né? Já as ciências práticas são aquelas que vão estudar e que vão refletir sobre as ações humanas, né? Que depois vai dar origem aí às outras ciências humanas, história, geografia, sociologia e a própria filosofia. E as ciências técnicas, né? Que são aquelas ligadas à questão da ética e da política, né? O Aristóteles ele é conhecido também por instituir dentro do saber filosófico aquilo que a gente chama de silogismo, né? O silogismo é uma lógica dedutiva. É feita uma afirmação, em seguida é feita uma segunda afirmação que se relaciona com a primeira e depois chega-se a uma conclusão. Um exemplo muito claro, né, de um silogismo. Todo homem é mortal. É uma afirmação genérica, né? Sócrates é homem. Logo, a conclusão, conclui-se que Sócrates é mortal. Isso é um silogismo, né? Isso que eu acabei de falar, configura-se como sendo um silogismo. E o Aristóteles, nas suas obras, né, naquilo que ele deixa de ideias principais, ele vai sempre
fazer o uso dos silogismos, né? Então, além dele ter dividido esse saber filosófico, né, em algumas modalidades, ele também instituiu o silogismo dentro da filosofia. O Aristóteles, ele foi aluno de Platão. Só que ele foi um aluno que criticou o professor, né, que discordou do professor, né? Essa é uma característica interessante do Aristóteles. E ele vai questionar justamente aquela ideia do Platão que nós vimos nas últimas aulas, de que existem dois mundos, né? Platão fala no mundo das ideias e no mundo material. O Aristóteles, ele vai questionar isso, ele vai falar, será que existe mesmo dois mundos? E será que tudo que muda nesse mundo material é de verdade, é de fato enganoso? Será que os nossos sentidos, de fato, eles nos enganam? Será que a mudança não deveria integrar o mundo da verdade? Tudo muda, isso é fato, isso é real. Por que isso é tido como enganoso? Por que a mudança é tido como algo falso? A verdade poderia dissipar a divisão entre ideia e matéria? Né? Então, são algumas questões que o Aristóteles traz e que criticam Platão, né? Essa dualidade que o Platão estabelece entre a ideia e a matéria, o mundo ideal e o mundo físico, né? O mundo inteligível e o mundo sensível. O Aristóteles vai questionar isso. E aí ele vai oferecer algumas respostas que são diferentes de Platão, né? Para conciliar o conhecimento verdadeiro e o conhecimento material, né? Porque o Platão diz que o conhecimento verdadeiro ele está no mundo das ideias e não no mundo dos sentidos. Para explicar isso de uma maneira diferente, o Aristóteles ele vai elaborar o que ele chama de teoria da causalidade, né? Ele vai falar que tudo que existe possui três causas, né? Que é a causa formal, que na verdade o conhecimento possui três causas. A causa formal, que é o que é de fato, a essência. A causa eficiente, que é do que é feito, do que se compõe. E a causa final, que é a finalidade da existência, por que existe. Então vamos pegar um exemplo aqui para que a gente possa entender isso melhor. A caneta, né? A caneta ela é uma verdade concreta. Ela existe no mundo material, no mundo físico, no mundo sensível, e ela também existe no mundo das ideias, porque se eu não tiver uma caneta por perto, mas alguém me falar caneta, eu já crio na minha ideia, na minha cabeça, a ideia de caneta, o conceito de caneta, né? Pois bem, vamos submeter a caneta à teoria da causalidade do Aristóteles. Causa formal, qual que é a essência da caneta? Né? É a primeira causa. A essência da caneta, o que é? Né? Ela é um instrumento, uma ferramenta. É a essência. Ela serve para alguma coisa, que nós vamos descobrir lá na causa final. A segunda causa, a causa eficiente da caneta, a composição, do que ela é feita. Essa aqui, por exemplo, ela é feita de plástico. Mas eu tenho caneta feita de aço, eu tenho caneta feita de ouro, né? Então, a causa eficiente ela é variável, né? Ou seja, a composição do que é feito é variável. A causa final, a finalidade da existência, por que essa caneta existe? Por que alguém um dia teve a ideia de criar uma caneta? Para escrever, para me auxiliar na escrita, né? Então, ela tem uma função, ela tem um objetivo, ela tem uma razão de existir. Essa é a causa final, né? Então, o Aristóteles, quando ele elabora a teoria da causalidade, né, ele vai além do Platão, que fala que o conhecimento verdadeiro está só no mundo das ideias, né? E que o mundo material ele fornece uma cópia mal feita do mundo das ideias. Não. Quando eu submeto qualquer coisa que existe a essas três causas, eu vejo que ele existe tanto no mundo das ideias quanto no mundo físico, no mundo material. Outro conceito importante no Aristóteles, ato e potência. Sabe aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Que a gente sempre gosta de fazer lá na primeira aula de filosofia, né? Eu não fui professora de vocês no primeiro ano, né? Mas eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Para incentivar uma reflexão. O Aristóteles ele vai explicar isso através desses dois conceitos, do ato e potência. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Segundo ele, o sentido de cada coisa ou ser estaria definido por uma
potência inerente, interiorizada, que forçava sua aparição na Terra. Então, tudo é potencialmente alguma coisa. Já ouviram aquela frase? Você tem potencial, né? Ou seja, você tem algo no interior, no seu interior, que ainda não se concretizou, que ainda não se tornou ato, mas que potencialmente está ali, potencialmente existe. Para que a potência surja em aparência, é necessário uma alteração de sua forma exterior até que seja igual à potência interior. Então, olha só, para que algo se concretize, né, de maneira concreta é ótimo, né? Mas para que algo se torne real e concreto, primeiro eu preciso de uma série de uma sequência de atos, de um processo que vai fazer com que o que aparece, o que de fato acontece, seja igual ao que potencialmente seria. Vocês já vão entender. Cada mudança da coisa ou do ser rumo ao seu sentido caberia uma forma, a qual Aristóteles denominava ato. Ato e potência deveriam se tornar idênticos. Vamos lá na nossa historinha do ovo e da galinha, para vocês entenderem? O ovo, ele potencialmente é uma galinha, concorda? Dentro de todo o ovo, potencialmente tem uma galinha, um pintinho que vai sair ali, né? Para que aquele ovo, aquela gema de ovo, se torne uma galinha, se torne um frango, ele precisa de todo o processo, né? Para que depois ele surja como galinha, mas potencialmente ele é uma galinha, ele é um frango. O ato final do ovo é ser galinha, é se tornar uma galinha. Vou dar um outro exemplo que vai ficar mais claro ainda para vocês. Vocês hoje são estudantes do ensino médio, potencialmente estudantes do ensino superior. E vocês são potencialmente desde quando vocês começaram a estudar, lá no primeiro aninho ou até antes, né, do ensino fundamental 1. Potencialmente você seria um estudante do ensino superior. Para que você se torne aquilo que você potencialmente é, você precisa de uma sequência de atos, né? Então, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior. O ensino superior é o ato final desse processo, porque se inicia outro. Você vai ser potencialmente um profissional, potencialmente um professor, potencialmente um médico, né? E isso também você vai precisar de uma outra sequência de atos para que essa potência final se materialize. Entendeu? É isso. Ética, outro conceito importante do Aristóteles, ética. Nós fizemos um café filosófico sobre ética, né, recentemente. E o Aristóteles ele vai falar o seguinte: o homem racional está sempre em busca da felicidade, né, ou a eudaimonia, né, como os gregos diziam, ou seja, do bem. É por meio da racionalidade que se pode atingir o bem, o equilíbrio, a proporção. Espaço de ação que pretende atingir a vontade de ser feliz. Essa ação deve ser movida pelas virtudes intelectual e moral. Virtude intelectual, ensino, educação e experiência. Virtude moral, o hábito e a ética. Vamos entender. Nós vimos já que para o Aristóteles felicidade é justiça. E justiça tem a ver com equilíbrio, tem a ver com temperança, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, para o Aristóteles, a ética está ligada à justiça e a justiça está ligada ao equilíbrio e o equilíbrio leva à felicidade, que é o bem comum. Trocando em miúdos, o Aristóteles ele fala que é impossível um ser humano se sentir feliz em uma sociedade injusta, onde as pessoas não são felizes. Então, o Aristóteles ele vai inaugurar esse discurso ético na filosofia, né? De que a minha felicidade apenas não basta. Para eu me sentir feliz, eu preciso estar inserida num grupo que esteja feliz também, que esteja equilibrado. E qual que é o equilíbrio? É a temperança que o Aristóteles fala, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Existe sempre um caminho do meio. Isso não é ser morno, isso não é ser neutro, isso é ser sábio, né? E isso é ser, isso é mediar, é entender que os opostos e os radicalismos, né? Eles não vão nos levar a essa ideia de justiça e essa ideia de equilíbrio.
E a gente só é feliz, segundo Aristóteles, nós só somos felizes quando a gente adquire, quando a gente consegue optar por esse caminho do meio, que ele chama de temperança. A ética para ele é a possibilidade de atuar por meio de atitudes e hábitos que levem o homem para um estado de felicidade. Então, só reforçando o que eu acabei de dizer. Algumas questões se colocam a respeito dessa relação entre ética e felicidade para Aristóteles. Vamos a elas. Sendo o homem livre para agir, qual a melhor ação para instaurar a felicidade? É possível a felicidade individual sem que haja felicidade coletiva? Ética é o elemento-chave para a realização do sentido da humanidade. Atitudes éticas produzem uma sociedade justa, e uma sociedade justa produz felicidade. As pessoas que fazem parte dessa sociedade, elas se sentem felizes quando elas têm essa segurança de que estão sendo conduzidos com atitudes éticas, né? Isso é muito importante para os dias de hoje, inclusive. Política. O Aristóteles ele parte do princípio que nós somos animais políticos, que para nós é muito natural vivermos juntos, vivermos em grupos, né? Que nós somos animais sociais e, portanto, animais políticos, né? O Aristóteles ele é o primeiro dentro da filosofia clássica que vai trazer essa ideia de que nós nos unimos de uma maneira natural, né? A política para Aristóteles é uma filosofia prática, pois suas conclusões servem para a vida humana, né? O Aristóteles ele não divide vida de política, para ele a nossa vida, a nossa existência ela é política. O potencial humano da felicidade só pode se realizar se em um conjunto de ações atrelados à reflexão do bem, né? Então, o Aristóteles, essas palavras, equidade, equilíbrio, justiça, bem e ética, são constantes na obra dele. Comportamento em sociedade que, para levar à realização do bem, deve ser considerado no conjunto de homens que integram a polis ou a cidade, né? Nós já vimos isso em sociologia, né? Que a palavra política vem de polis, e polis são as antigas cidades-estados, né, gregas que tinham autonomia jurídica e administrativa. E quem se dedicava a organizar a vida nas polis eram chamados de políticos, né? Então, as pessoas que se dedicavam a polis eram os políticos, né? Então, a política para Aristóteles é algo muito natural para nós seres humanos, né? Nós só conseguimos viver se for politicamente, porque naturalmente nós vivemos em grupo, né? E aí o Aristóteles ele vai falar sobre a filosofia da praxis humana, né? O que seria essa praxis humana? Karl Marx depois vai incorporar essa ideia do Aristóteles aí nas suas obras, né? A praxis humana é a própria prática política humana. É impossível que a gente se mantenha alheio ao jogo político, né? Essa é a nossa própria ação de sermos humanos. São valores morais que deveriam permear as relações humanas para alcançar a felicidade coletiva. O objetivo de toda e qualquer ação política deveria ser, na visão do Aristóteles, a felicidade coletiva e não individual. O bem está vinculado à ideia de justiça, que é o equilíbrio, né? Tanto que, se vocês forem prestar atenção, a imagem que a gente tem da justiça, né, é uma senhora cega, né? Cega com os olhos vendados, na verdade, né? Mostrando que a justiça ela tem que ser cega, ela não deve ver particularidades, e ela equilibra 2 pratos, um em cada mão, né? Essa ideia de justiça, então, enquanto equilíbrio, né? O caminho do meio aí que nós falamos, a temperança, né? E que a justiça ela está intimamente ligada à ideia do bem, né? E à ideia da ética. O entendimento do que é felicidade geral e atuação por este parâmetro de acordo com os sentimentos humanos. Segundo o Aristóteles, a nossa felicidade ela está entre 2 sentimentos que são naturalmente humanos, que todos nós experienciamos ao longo da nossa vida, que é o medo e a coragem, né? O medo, ele em excesso, ele nos impossibilita de ação e nos leva à covardia, ou seja, ele nos trava.
Mas a falta de medo também é prejudicial para a nossa vida, porque gera uma inconsequência em relação aos nossos próprios atos, né? Então, se eu tiver medo demais, isso vai me travar, isso vai me bloquear e vai me impedir de me realizar potencialmente. Mas a falta do medo também me leva à inconsequência, né? Quando eu não tenho medo de nada, eu tendo a ser inconsequente e a partir disso eu posso ter consequências negativas, né? A coragem, por sua vez, ela vai entender os riscos, ela vai analisar uma determinada situação, mas ela vai, ao mesmo tempo em que ela vai tentar entender esses riscos, ela não vai travar, ela não vai nos deixar travar, ela vai promover soluções, né? Então, agora, um exemplo muito claro, né? Que eu acho que a gente poderia usar aqui do Aristóteles, né? Tá todo mundo com medo do coronavírus, né? Todo mundo tá com medo. Só que a gente tem que racionalizar esse nosso medo. É natural a gente sentir medo, é algo novo, não só para nós, mas para o mundo inteiro, né? É um vírus que os cientistas ainda estão estudando, ainda estão pesquisando os efeitos dele. A transmissão já se sabe muito sobre ele, mas não se sabe tudo, e é isso que gera mais insegurança e mais medo. Mas esse medo que a gente está sentindo nesse momento desse vírus, ele não deve nos travar, né? A gente deve ter uma dose de coragem para entender os riscos e promover soluções. Por exemplo, a gente sabe do risco, né, de contágio, que é um vírus que se dissemina de uma maneira muito rápida, né? E aí, o que a gente deve fazer para evitar esses riscos? Vamos promover soluções, vamos evitar aglomerações, vamos lavar as mãos, né? Vamos usar o álcool em gel, mas sem travar, sem bloquear. Vamos continuar estudando, fazendo os exercícios, assistindo às aulas, né? E o Aristóteles, ele teoriza sobre isso, né? Sobre o medo, a falta do medo, o excesso do medo e qual que seria o caminho do meio entre a falta e o excesso de medo. É a coragem. E é isso que esse momento pede de nós, coragem, né? Para finalizar, eu quero que vocês façam os exercícios da apostila, tá? Do módulo 4, página 224 até a página 228, ok? Esses exercícios, eles vão colocar em prática isso que nós explicamos aqui agora, mas que não dispensa vocês de darem uma boa lida aí na apostila também, no módulo 4, tá bom? Vamos trocando ideia aí por e-mail, pelo WhatsApp e espero que em breve a gente possa se encontrar de novo. Fica com Deus, um beijo e não saiam de casa.